João, você é militante comunista há muitos anos. Como era a relação sua com os órgãos do partido, as bases do partido de que você participou, em relação à sua atividade de cineasta, de fotógrafo? Como era? Era fácil? O pessoal se achava que você era um porra louca, que o que você fazia era mania de pequeno burguês? Como que era a relação? Como que era se fazer entender para esse grupo? Olha, infelizmente o pessoal achava que quem era atividade era uma atividade pequena burguesa, né? E era tanto que, por exemplo, nos meus momentos de militância do PCdoB aqui em Itaquera, eu era o secretário de organização política na época, e quando nós fizemos atividade com o Cineclube aqui em Itaquera, então eu me lembro uma vez que foi esse meu trabalho político, e foi provar para eles, não para mim, provar para eles que o trabalho político, que o trabalho artístico, cultural, poderia também se engajar na política. Era o inverso do que eles achavam. Inclusive eu montei em Itaquera um ciclo chamado, até um chavão, né? O ciclo da classe operária, que começou no mês de abril e terminou no mês de maio, onde eu fiz uma atividade junto com as pessoas, inclusive tinha 13 elementos do partido junto, né? Foi duro passar essa proposta, mas passou, que a gente exibiu os filmes, ia ter os devidos debates, mas eu queria que tivesse todo o material de todas as organizações que se diziam operárias aqui em Itaquera. E aí eu pedi para, na época, o PT e as correntes que faziam parte dele, a Convergência, a Libelu, etc., para que trouxessem os materiais, né? Interessante que todos eles vieram participar dos debates e assistir os filmes que muitos deles eles não tinham visto. Inclusive até a TFP também apareceu na maioria das sessões. E nenhuma organização dessa trouxe os materiais. E eu expus todo o material do PCdoB na época. O que foi vendido foi impressionante. E mesmo assim os companheiros não compreenderam a importância do trabalho e tal. Então era muito difícil essa compreensão. Eles não achavam porra louca, mas eles achavam isso, que era uma da pequena burguesa, que a prioridade era outra. Era tanto que eu tinha uma militância cineclubista. Eu nunca usei o nome do partido, mas todo mundo sabia que eu era, porque eu estava desautorizado a fazer isso e não era reconhecido como atividade. Aí eu levantava às 4 da manhã, ia nas fábricas de Itaquera, tudo, tal, porque tinha, na verdade, uma outra função que se dizia que era de fato operária, a visão deles. Eu tinha uma função de fato operária e uma outra que era um hobby meu, uma coisa assim. Então foi muito difícil, foi muito complicado. Tal. Não deu para conciliar? Nunca consegui conciliar. Você teve sempre uma atuação paralela, né? Sempre, sempre. Meio que aquilo que é importante para a luta e aquilo que é importante para você. Nunca houve. E como é que é essa relação hoje? Você acha que a esquerda melhorou um pouco isso? A visão deu uma... O pessoal acha que cinema ainda é coisa para classe média satisfeita? Olha, o que eu percebo hoje é que os partidos estão mais abertos às atividades culturais. Existe uma compreensão melhor com algumas pequenas confusões ainda, né? Que acho que você tem que moldar o seu trabalho especificamente, que o seu trabalho tem que estar engajado para vender aquela ideia, né? Mas com tudo isso, hoje é muito diferente. Hoje você
é apresentado como sendo um ativista cultural e é respeitado. Assim, não é igual antes, já era rotulado de um pequeno burguês, né? Imagina um cara em Itaquera, na Zona Leste, se meter a fazer cinema. A falar nisso, já estou com um assunto interessante. Como que é a comunidade aqui? Porque é um bairro operário, um bairro popular, e você desenvolvendo uma atividade que devia ser muito semelhante na década de 80 com o ET de Varginha, né? Ou seja, o cara querendo fazer cinema e fotografia no meio do... Como as pessoas assim, enxergavam você? Qual era a relação sua com a comunidade aqui? A comunidade era interessante, o retorno, porque assim, não existia quase nada, né? Hoje nós temos em Itaquera muitos equipamentos culturais, muitas referências culturais. Naquela época, por exemplo, nós não tínhamos nenhuma casa de cultura, não tínhamos o Sesc Itaquera, não tínhamos o SESI, não tínhamos espaço para exposições nenhuma, né? Então os espaços que existiam eram só a associação de moradores e clubes. Então era muito difícil realmente você ter uma atividade. Quando você ousa fazer isso, para a comunidade, por incrível que pareça, para a comunidade que na minha leitura na época era muito mais difícil do que um partido político, a população aceitava muito mais. Então ia pessoas que nunca foram ao cinema, tiveram a coragem de ir. Então era um cinema, era uma salinha modesta tal, né? Que hoje, a relação que existe hoje é o seguinte: hoje essa mesma população tem vergonha de ir ao cinema, porque ela acha que tem que estar bem vestida, o comportamento dela não condiz com aquele ambiente, ela tem vergonha, ela não tem coragem de ir. É diferente, é muito curioso observar isso. A possibilidade de hoje do acesso é muito maior, mas esbarra isso no comportamento social, na estética social, no chamado padrão social. Né? Uhum. E essa atividade de cinema na periferia, como é que você vê a possibilidade disso se popularizar mais, de melhorar o acesso, que não seja só nos shopping centers? Como é que se é possível uma atividade de cinema cultural da produção brasileira ter uma maior penetração, uma vez que o povo da periferia tem dificuldade de se deslocar para os principais centros para poder assistir filme. Então, como levar o filme para esses bairros mais afastados, e se esse trabalho que você faz de produção cinematográfica mesmo, se há possibilidade de isso ter penetração dessas classes populares que estão indo no shopping center assistir filme americano. O que você vê para os próximos anos aí? Eu vejo que as escolas, de uma forma geral, eles são os formadores educacionais, e eu vejo que a escola tem que ser responsabilizada pelas atividades culturais. Todas as escolas públicas ou particulares têm equipamentos de audiovisual. Se as escolas não tiverem uma proposta de educar a população para que conheçam as nossas obras em todos os sentidos, e deixar para que o mercado diga isso, daqui a pouco nós não estaremos mais conhecendo nada. Há pouco tempo eu perguntei para um aluno meu, eu falei: olha, nesse seu trabalho cabe muito bem uma música do Chico Buarque. Ele, com 14 anos, perguntou para mim: quem é mesmo o Chico Buarque? Eu nunca tinha me tocado nisso. Para mim é normal, todo jovem deveria estar conhecer a obra do Chico Buarque. Aí minha fichona caiu, eu falei: nossa, então tem que fazer todo o trabalho de novo. Ou seja, a gente imagina que com todos os equipamentos que existem aí, o povo em geral não tem acesso, mas não, ele é direcionado a conhecer uma atividade pré-determinada. Então, mais do que nunca, mais do que antes, inclusive, com a proibição, eu vejo que nós temos que trabalhar.